Boa noite, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe ricamente nessa noite de hoje. Eu quero orar com você para nós iniciarmos nosso encontro. Abaixe sua cabeça onde você está. Pai, eu quero te agradecer maravilhosamente o dia de hoje, porque o Senhor tem nos dado vida e abundância. O Senhor tem nos fortalecido e nos capacitado. Então toca os nossos corações. Vem sobre as nossas vidas, vamos falar sobre reconciliação hoje. E o Senhor tem sido maravilhoso e misericordioso sobre as nossas vidas. Então vem sobre os nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, meu irmão? Para falar um pouquinho de reconciliação com você hoje, nós falamos sobre pecado, falamos sobre perdão e hoje nós vamos falar sobre reconciliação. Então, para falar um pouquinho disso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Romanos 5, verso 12 ao verso 21. Diz assim, Romanos 5, 12 a 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, mas, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, além para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando há um desentendimento, rusgas, né? Discussões, brigas, a gente ouve que a gente tem que se reconciliar. Isso é algo elementar na vida cristã. Nós temos que fazer isso. Quanto a nós, tende paz com todos. Mas, infelizmente, isso é pouco ensinado e quase nunca é posto em prática. A ideia da reconciliação é algo que já aconteceu conosco. É isso que nós vamos entender hoje. Nós temos que fazer as coisas, a cópia, a imitação daquilo que Deus já fez com as nossas vidas. É isso que nós temos que entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a reconciliação é um ato espontâneo de Deus. O nosso pecado nos distancia de Deus completamente. Nos leva a levar uma vida independente dele. Nos leva à iniquidade. Nos leva ao grito do Éden. Novamente, a querermos sermos como Deus, independentes, donos das nossas próprias vidas. E quanto mais no pecado estamos, mais distante de Deus nós somos. Certo? Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados e cobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O homem, então, com o pecado, passa a ser inimigo de Deus, e não ao contrário. Deus não é inimigo da humanidade. Deus não é inimigo do ser humano. Deus não é inimigo do homem, da mulher. Mas nós, em pecado, passamos a ser inimigos de Deus. Esse é o grande ponto que a gente tem que entender. Certo? Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em Jesus, passamos de inimigos para filhos. O perdão caminha de mão dadas com reconciliação. Ele nos perdoa e nos transforma em filhos. Certo? Quem toma a iniciativa da reconciliação é o próprio Deus, não o ser humano. O ser humano está morto de seus delitos e pecados. Mortos não têm vontade.
Tá certo? Não tem iniciativa. Então, Deus tem a iniciativa de reconciliar a humanidade com ele e envia o seu Filho. A morte de Cristo Jesus, então, põe fim às hostilidades entre o homem e o próprio Deus. A morte de Cristo Jesus põe fim à inimizade entre o ser humano e Deus. É por isso que lá em Isaías 53 fala que Deus teve prazer em ver moer o servo sofredor. A reconciliação é um ato espontâneo de Deus, mesmo sendo ofendido diversas vezes pelo nosso pecado, e nesse caso o ofendido passa a ir em direção ao ofensor, ao agressor, e busca a reconciliação. Olha bem o que eu estou falando. Deus, sabendo que nós somos pecadores, ou ofendemos a Ele, inimigos dele, passa a vir em nossa direção para que nós possamos ser reconciliados. Parte dele a reconciliação, não parte de mim. É Ele que toca o meu coração, é Ele que me constrange a reconciliação. A reconciliação restaura o que está rompido, ou seja, o relacionamento. Voltamos ao relacionamento com Deus. E aí tem uma coisa maravilhosa que é a manifestação de cura. Somos curados quando isso acontece. O ato de reconciliação é um ato de paz por Cristo Jesus. Em Jesus, fomos reconciliados. Fomos reconciliados com Deus e, portanto, temos em nós o ministério da reconciliação. Você consegue entender isso? Deus, sabendo que somos pecadores, inimigos dele, vem até nós com reconciliação e nos reconcilia. Nos faz a reconciliação pela morte de Cristo. E nós agora temos esse ministério em nossas vidas. Nós sabemos o que é reconciliação. Nós sabemos que nós que temos que ir em direção. Então cabe a nós agora ser desafiados a perdoar e reconciliar. Não é esperar pelo outro. Ah, mas eu fui o ofendido. Cristo, Deus foi ofendido. E mesmo assim, ele veio com reconciliação. Esse é o significado da cruz. Meus relacionamentos interpessoais, ou seja, meus relacionamentos aqui com os meus amigos, com as pessoas que eu tenho, essa questão de relacionamentos horizontais, só podem ser restaurados quando o meu relacionamento com Deus, que é o vertical, é restaurado. Então, eu primeiro preciso me restaurar com Deus. Porque senão, essa ideia de reconciliação não existe. Eu posso ir até as pessoas e falar, olha isso, mas não vai existir. Aqui dentro não vai existir. Eu preciso que aqui dentro, eu e Deus estejamos firmados. Tá certo? Quando entendemos que Deus não entra na defensiva, mas se abre para a reconciliação para aqueles que lhe ofendem, ou seja, nós, passamos a entender que devemos agir e andar da mesma forma. Ou seja, temos que ter novidade de vida. Não podemos ser como antes. Ah, eu estou ofendido, vou ficar ofendido. Não, eu estou ofendido e eu vou acertar as coisas. É essa a grande diferença. Deus é o único que tem o direito, poder, postura e caráter para julgar e exigir uma punição. Mas ele fez muito mais que isso. Ele se fez o castigo. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Deus não pôde e não fez vista grossa ao pecado. A sua santidade exige uma punição. O pecado, então, vem ao mundo por um homem. Era necessário que a justiça viesse também por um homem. E somente Cristo preenche esse requisito. O pecado entra por Adão e o pecado é pago por Cristo. Esse é o grande ponto. Se nós rompemos o relacionamento com Adão, Cristo vem reestabelecer esse relacionamento, se tornando maldição entre nós. Então, o que a gente tem que entender? Que a ideia da reconciliação deve ser um ato espontâneo da nossa parte. Então, confrontados com a ação de Deus em Jesus, nós entendemos que devemos agir da mesma forma. Nos abrir àqueles que nos ofendem. Ir atrás daqueles que nos ofendem. Rumo a uma reconciliação, oferecendo paz. Mas para isso, eu preciso estar reconciliado com Deus. Porque se não estiver reconciliado com Deus, isso nunca vai existir. Geralmente nos fechamos contra os nossos ofensores.
E aí tem palavras do tipo, nunca mais quero falar com fulano, nunca mais quero ver fulano, não quero ver nem pintar de ouro, melhor que suma, melhor em outro lugar do que aqui. Basicamente essa é a nossa postura, se fechar, romper relacionamento. Do ponto de vista humano, a reconciliação nos deixa vulnerável. Ou seja, eu estou num estado de humilhação, pois nos leva a um desarme. E quando nós nos desarmamos, nós podemos restabelecer, então, a ideia de uma reconciliação, de uma restauração. Agora que temos que entender, que entendemos que esse ministério de restauração, de reconciliação, devemos ser reconciliadores. Se eu e você entendemos o que Deus fez por mim e por você, nós, de maneira nenhuma, devemos não ter reconciliação com outras pessoas. Por quê? Porque isso recai a orgulho. E orgulho é pecado. Então, quando nós desistimos de reconciliar, entramos em pecado, porque passamos a ser inimigos de Deus e passamos a não entender o que Ele fez sobre nós. Então, como embaixadores de Deus sobre essa terra, temos que ministrar na vida das pessoas reconciliação e sermos reconciliadores. 2 Coríntios 5, 14 e 20 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante ninguém conhecemos se segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, contudo, já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo indiferente. Então precisamos falar de reconciliação, precisamos se reconciliar, precisamos desafiar as pessoas ao reconciliamento. Precisamos desafiar as pessoas a se voltarem para Deus e se voltarem em humildade às suas relações interpessoais. Nós somos embaixadores de Cristo, nós temos o ministério da reconciliação e precisamos promover isto sempre e sempre. Amém? Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer imensamente o dia de hoje e pedir para que o Senhor venha sobre os nossos corações e toque as nossas vidas. Somos seus embaixadores, nós temos o ministério da reconciliação. Então, Pai, se um de nós, se alguém que está ouvindo, tem essa questão a ser levantada sobre a vida, que o Senhor possa, em nome de Jesus, vir com graça e misericórdia sobre este coração. Que o Senhor possa fazê-lo se reconciliar com o Senhor e reconciliar com as pessoas. Pai, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, vem sobre as pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele te dê graça, em nome de Jesus. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.